Se tu chegou até aqui, provavelmente é porque tu já tentou precificar os teus doces aí de várias formas. Já usou planilha genérica, que não te ensina estratégia nenhuma. Já tentou fazer 1000 cálculos para embutir salário no preço. Já usou aí percentual de lucro, que nunca fecha. E lidou com custos invisíveis que ninguém explica. E o problema não é que tu não sabe fazer conta. O problema é tentar usar métodos e planilhas que não foram feitas para a realidade da confeitaria artesanal. E o que isso gera? Gera confusão, dúvida, insegurança na hora de passar o teu preço. E na maioria das vezes, prejuízo silencioso. Tu tá no prejuízo e nem sabe. E isso não acontece só contigo, não tá sozinho aí nessa situação. A estimativa é que entre 80 a 90% das confeiteiras não saibam precificar corretamente. E esse número, além de absurdo, é muito triste, porque ironicamente o Brasil é um dos países com maior número de cursos de confeitaria no mundo. E ainda assim o número de confeiteiras perdidas é gigantesco. Tudo porque o método que te ensinaram até hoje não faz sentido para a tua realidade. E isso é triste porque a confeitaria é uma arte. É lindo de ver o quanto ela é democrática. Eu acompanho aí diariamente confeiteiras que vieram das mais diversas áreas, são advogadas, psicólogas, nutricionistas, que abandonaram a carreira, encontraram na confeitaria uma forma de trabalhar de casa, de estar mais perto da família e ao mesmo tempo ter uma renda consistente. Mas para isso é preciso precificar bem. Senão o que era para ser um sonho vira um pesadelo. E ninguém quer trabalhar de graça, né? E muito menos pagar para trabalhar. E, infelizmente, a maioria do que existe por aí ou é genérico, raso demais, ou foi pensado para empresas grandes, com produção em escala, um mercado que não é o nosso. A confeitaria artesanal exige uma atenção especial, ela exige um método diferente de precificar. E é por isso que tu segue até hoje aí confusa e insegura com os teus preços. E eu sei disso porque eu já tive aí nesse lugar também. Felizmente, eu consegui sair rápido aí dessa situação por causa da minha formação e da minha experiência aí no mundo dos negócios. Se tu ainda não me conhece, eu sou a Camila Pinheiro, eu sou bacharel em administração e especialista na área de finanças, e eu sou apaixonada por planilhas desde o primeiro dia que eu vi uma. E eu sou mais uma das mulheres que caiu de paraquedas na confeitaria depois da maternidade. Só que quando eu comecei lá atrás, tudo aconteceu muito rápido. Eu não tive tempo para parar, para me organizar. A agenda estava sempre lotada, porque não tinha ninguém aqui onde eu moro que fizesse biscoito decorado, personalizado, que é a minha especialidade. Então, sem tempo, eu fui atrás de planilhas e soluções prontas para aprender a precificar mais rápido. E eu nunca encontrei nada que fizesse sentido para minha realidade. Eu precisei parar minha produção, fechar minha agenda por um tempo para criar um método para mim. Absolutamente nada que eu encontrava funcionava de verdade na prática. Eu fiquei aí cerca de 6 meses trabalhando muito e ganhando pouco. Era exaustivo, não estava mais valendo a pena. Chegou um ponto aí que ou eu organizava a precificação, que é a base do negócio, ou eu teria que desistir. Mas eu sabia do potencial que a confeitaria tem, então desistir não estava nos meus planos. Então eu decidi que eu ia estudar. Eu fui estudar os métodos de precificação mais eficientes ao redor do mundo. Eu pesquisei o que se praticava aqui na Nova Zelândia, na Austrália, na Europa, Estados Unidos, e eu reuni o que há de melhor e eu criei um método específico para confeitaria artesanal. Funciona aí para qualquer produto, inclusive decorado, personalizado, premium, que quase nenhuma confeiteira sabe precificar. E eu vou te mostrar esse método hoje, porque eu não quero que tu precise parar aí também, nem ficar meses trabalhando cansada, ganhando pouco, muito menos eu quero que tu desista. Então vamos para a prática, porque eu vou te mostrar tudo hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa bem objetiva. Tu sabe exatamente o que tu precisa olhar quando vai definir o preço de um produto? Porque precificar não é só somar ingredientes e jogar um percentual em cima, como ensinam pra gente. Existe um caminho lógico e simples, e é isso que eu vou te mostrar hoje. Só que antes de qualquer coisa, a gente precisa desmistificar o preço. Muita gente faz parecer complicado, quando na prática não é. O preço é basicamente isso aqui: é custo mais lucro. Tecnicamente, a gente chama o lucro de margem de contribuição, mas eu vou simplificar aqui e chamar de lucro. Então, para a gente chegar no preço ideal, a gente precisa de duas coisas: conhecer bem os nossos custos e definir o nosso lucro de forma estratégica. E como é que eu consegui fazer isso na prática? Seguindo a metodologia que eu já vou te mostrar. Um passo a passo aqui que garante que o teu preço vai estar certo e que ele é o melhor preço para o teu produto. Só que antes de precificar, tem dois pontos importantes que toda a empreendedora precisa olhar. Primeiro, tu tem que conhecer bem os teus custos fixos. E segundo, é definir para onde vai o teu lucro. Então, antes de tudo, tu vai levantar todos os teus custos fixos, aqueles que tu tem produzindo ou não. Aí seja um MEI, uma licença sanitária, mensalidades, tudo aquilo que tu paga todo mês. Chegou nesse número, tu vai decidir como é que tu vai distribuir o teu lucro, que é composto pelo teu salário e pela reserva do teu negócio. Então, quantos por cento tu vai destinar para cada um deles? São esses dois pontos importantes que a gente tem que definir antes de partir para a precificação. E aí sim a gente pode começar a precificar. Mas e agora, por onde eu começo? O primeiro passo vai ser levantar os seus custos com ingredientes, materiais e embalagens, tudo aquilo que é físico e que compõe o teu produto. Depois disso, a gente define um percentual para custos variáveis, que são aqueles famosos custos invisíveis, e aqui a gente já vai cobrir uma parte do custo fixo. Nos métodos tradicionais, o custo fixo ele aparece lá no final. Aqui a gente já reserva um pedacinho dentro do preço de forma segura para pagar os seus custos fixos. Esse percentual aqui gira em torno de 30 a 40%, variando aí de produto para produto. Defini esses 3 pontos aqui, com isso eu cheguei no custo total do meu produto. Depois disso é que eu vou definir o percentual do lucro. E esse percentual não pode ser o mesmo para todos os produtos do teu cardápio, como te ensinaram até hoje.
É aqui que está o ouro do nosso método. Esse percentual precisa ser ajustado conforme a complexidade e o tipo de produto que tu faz aí. Existe uma estratégia simples aqui, mas que se tu ignorar ela, a chance de tu trabalhar de graça é enorme. E é daí que vem a exaustão e a falta de reconhecimento pelo teu trabalho. E para formar o preço, é isso aqui, é simples. São só 4 passos, mas esses detalhes exigem estratégia, porque não adianta tu ter um preço aí bonito no papel se ele não vale o teu tempo. Então, beleza, o preço está formado, só que o nosso método ainda tem algumas etapas extras para garantir que tu tenha segurança total no teu preço. A próxima etapa é validar o preço. Muita gente começa olhando para a concorrência e copiando o preço. No nosso método, a gente obviamente inverte. Isso aqui vem depois. Primeiro o preço é formado com base nos dados e na estratégia do teu negócio, e só depois a gente vai olhar para o mercado para validar se aquele preço faz sentido. A gente vai fazer uma pesquisa de mercado e ver onde a gente encaixa o nosso preço ali dentro. E aí sim a gente decide o nosso preço. E antes de fechar essa decisão, a gente analisa ainda mais 2 dados importantes. O primeiro deles é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e o segundo é o quanto esse produto me paga de salário. Porque não adianta eu ter um CMV baixo e um salário baixo. O produto ele pode ser aí baratinho de produzir, mas demorar muito para fazer. Aí o meu CMV é baixo, mas aquele produto não vale a pena. Por isso que o CMV sozinho não garante nada. Ele precisa ser analisado aí junto com o salário. Nos métodos tradicionais, tu vai tentar calcular salário, embutir salário no preço, fazer conta em cima de conta, e aqui não. Aqui o salário ele aparece pronto. Tu não precisa calcular nada e ele é personalizado por produto. Alguns produtos vão te pagar mais, outros vão te pagar menos, e aqui tu decide com clareza quais produtos realmente valem a pena. E isso tu não enxerga em nenhuma outra planilha. E por último, a gente vai olhar para o resultado do preço. Primeira coisa que a gente olha é o ponto de equilíbrio. Quantas unidades eu preciso vender desse produto para cobrir os meus custos fixos, para manter a minha estrutura do negócio funcionando? Depois a gente vai olhar quantas unidades eu preciso vender para bater a minha meta de salário, quanto eu posso ganhar com esse produto. E por último, a gente vai olhar quantas unidades eu consigo produzir no tempo que eu tenho hoje. Com essa análise aqui, eu respondo as perguntas simples. Eu pago meus custos fixos? Eu atinjo o meu salário com esse produto? Com esse passo a passo aqui, eu consigo olhar para esse produto específico e decidir se ele vale a pena ou não. Se esse preço que eu estou praticando hoje está me levando para minha meta de salário ou está me deixando no prejuízo. Eu tenho lucro com esse produto? Esse lucro realmente é bom? Ele vale o meu tempo investido nesse produto? Enquanto muita gente fica aí presa em planilhas rasas ou então em planilhas gigantescas com um monte de dado inútil, eu foquei aqui só no que realmente importa. A gente precisa de agilidade, a gente precisa de tempo e a gente não tem tempo sobrando. Então é olhando para essas informações em conjunto que tu passa a ter um preço que te dá segurança e um preço que te aproxima da tua meta. Então agora eu vou te mostrar como fazer isso de forma bem simples e rápida. E além do método, eu criei também uma ferramenta para que eu pudesse precificar os meus produtos sem perder tempo, de forma ágil e de forma segura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o sistema Smart Price 4x4. Na minha planilha, eu tenho aqui precificação, gestão, financeiro e ferramentas. A gente foca aqui na precificação. Então, aqui, o que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente faz é levantar os nossos custos fixos, lembra? Então, aqui eu tenho uma tabelinha simples, fácil e automática. Eu lanço aqui o meu custo fixo, eu lanço o valor total, qual é a periodicidade que eu pago ele, se é semestral, se é mensal, bimestral. E ele calcula automaticamente o valor mensal e me dá um total de custo fixo mensal aqui embaixo. Depois, o que eu faço aqui? Nessa segunda tabela, eu lanço algumas informações que vão programar a minha planilha para ela trabalhar ao meu favor, para ela fazer as contas automaticamente. Então, eu vou lançar aqui o salário mínimo mensal, que é para ter uma base aí para nunca, jamais eu trabalhar por menos que isso. Eu vou lançar também a minha meta de salário mensal, minha carga horária, e aqui eu vou fazer a distribuição da minha margem de contribuição. Lembra que eu precisava primeiro listar meus custos fixos, depois definir para onde vai meu lucro? É aqui que eu vou lançar essa informação. Então, aqui eu defini 90% para o meu salário e 10% para a reserva da empresa. Isso vai variar conforme a tua situação. Eu ensino como tu vai definir a tua meta de salário. Eu ensino também como tu vai distribuir o teu lucro aqui, tudo lá dentro da nossa comunidade. E aqui na planilha a gente tem algumas informações extras aqui, como o preço do teu quilowatt-hora, quanto tu paga de gás, quanto tu paga de água. Tudo isso para te ter cálculos automáticos, depois se tu quiser saber aí quanto tu gasta de luz, água e gás por produto. Configurei aqui a minha central de comando, eu vou seguir para os ingredientes. O que eu faço aqui? Simples. Eu vou lançar os ingredientes que eu uso, marca, quantidade que vem na embalagem e vou colocar o preço. Aqui, esses dados vão ser levados automaticamente lá para as fichas de precificação. E dentro dessa aba, tu também tem o controle de estoque automatizado. Vai lançar aqui teu estoque mínimo, tu vai ter alertas aqui caso o teu estoque esteja muito baixo, por exemplo. Aí tu vai lançar a quantidade a comprar, tu vai estar lá no mercado, consegue acessar de qualquer lugar o teu controle de estoque, saber quanto tu precisa comprar de cada ingrediente. Aí tu vai saber exatamente qual é o valor que tu tem em estoque hoje e qual é o valor que tu vai ter que gastar na tua compra lá no mercado, no fornecedor. Então, aqui tudo automatizado e tudo dentro da mesma aba para que seja prático aí para ti no dia a dia, sem que tu tenha que ter 1000 planilhas. Configurei minha central de comando, cadastrei meus ingredientes, eu vou cadastrar os materiais, as embalagens que eu uso nos meus produtos. E aqui é exatamente a mesma lógica. Tu vai lançar aqui qual é o material que tu usa, qual é o tipo de embalagem, vai lançar o preço dele, vai controlar teu estoque por aqui, vai saber todos os valores automaticamente aqui na lateral.
Cadastrei tudo isso, eu vou seguir para lançar as minhas receitas. E aqui, mais um diferencial que a gente tem é que tu não vai ter uma aba para cada receita. Aquelas fichas técnicas gigantescas que ninguém quer preencher e que ninguém nunca mais olha. Aqui é uma aba só, tu vai lançar as suas receitas de forma bem prática e tu vai lançar pouquíssimas informações, tu vai ter o cálculo do custo total da receita automaticamente aqui embaixo. Aqui um exemplo, brigadeiro tradicional ao leite, eu lancei o nome da receita, o rendimento dela em gramas, quanto tempo eu levo para fazer essa massa aqui, vou lançar a categoria, e aqui eu vou colocar quais os insumos que eu uso para fazer essa receita e a quantidade que eu uso na receita. Com isso, a planilha vai calcular o quanto custa para fazer exatamente essa quantidade aqui. Aqui dá para cadastrar até 150 receitas, que é mais do que suficiente aí para nossa realidade da confeitaria artesanal, né? Então, configurei minha central de comando, cadastrei ingredientes, materiais, lancei as minhas receitas, agora é só precificar de forma muito rápida. Aqui a gente tem um painel de precificação, que é para te não precisar ficar procurando o produto aqui embaixo. Então, tu tem todos os teus produtos aqui nesse painel para te achar eles de forma bem fácil. Consegue lançar até 100 produtos aqui nessa aba, o que é muito mais do que suficiente também para nossa realidade aí. A gente na confeitaria artesanal não vende mais que 100 produtos, né? Então, a única coisa que tem que fazer aqui é clicar na ficha do produto e eu vou ser direcionada para começar minha precificação. E aqui, de novo, tu vai lançar pouquíssimas informações e a planilha vai te dar todos os cálculos automaticamente. Aqui tu vai lançar o nome do produto, a quantidade em itens, e depois tu vai lançar a receita que tu usa. Que receita tu usa nesse produto? Aqui eu tenho 3 receitas de exemplo cadastradas. Eu vou escolher aqui, então eu vou precificar o meu cento do brigadeiro. Eu uso essa quantidade aqui para fazer um cento. Eu uso 1,6 kg. Depois disso, eu vou lançar os materiais e as embalagens que eu uso, e eu vou ter o custo base do meu produto. Meu custo base aqui nesse exemplo é 60,40. Tem uma informação extra aqui que eu tenho que dar para a planilha, que é quanto tempo eu levo para montar esse produto. O tempo das receitas já está calculado automaticamente aqui. Agora, quanto tempo eu levo para porcionar meu brigadeiro, para enrolar ele no granulado, para colocar nas forminhas, para colocar na caixa? Esse tempo é o tempo de montagem do produto. Informei esse tempo aqui, eu vou escolher o percentual para os custos fixos e variáveis. E se eu deletar aqui, tu vê que a planilha já te dá um percentual mínimo recomendado. Então, tu chegou nesse ponto, tu já sabe qual é o percentual que tu vai usar para esse produto. Então, aqui ela está me sugerindo no mínimo 30%. Isso me gera um resultado de 18,12 para custos fixos e variáveis desse produto. Então, 60 mais os 18, eu chego ao meu custo total deste produto de 78,52. E é em cima desse total que eu vou lançar um percentual que vai ser destinado para minha margem de contribuição, ou seja, agora é que eu vou escolher o meu lucro. E é aqui que muita gente perde dinheiro, porque usa lá a fórmula básica de 30% para custos, mais 100% para lucro. E isso te deixa certamente ou no prejuízo ou ganhando muito pouco. Porque essa lógica ela não serve para todos os produtos. Inclusive, ela serve para pouquíssimos produtos. Então, a chance de tu acertar aqui com aquela lógica do 30 mais 100 é muito baixa. E aí, tu vai lá, compra uma planilha que tem todo o cálculo bonitinho, te dão essa lógica aí do 30 mais 100% e te dizem, aqui tu escolhe o percentual que tu quiser. Aí, ninguém te ensina a escolher esse percentual. Como é que eu vou escolher qual percentual eu vou usar para o meu produto? E é aqui que entram as nossas faixas estratégicas de preço. No Smart Price, a gente trabalha com 6 faixas estratégicas, que vão aí desde um preço econômico, passando pelo preço moderado, um estratégico, até um produto exclusivo. Vai ter percentuais diferentes para lançar aqui para o teu lucro. E a planilha te dá até aqui uma tabelinha que te ajuda a escolher esse percentual de forma bem rápida. Tu aprende tudo isso aqui dentro da comunidade, mas a planilha é bem autoexplicativa, tu consegue fazendo tudo sozinho. Então, depois de lançar essas 5 informações básicas aqui, tu chegou no teu preço sugerido. A planilha está me sugerindo vender o meu cento de brigadeiro a 196,31. Esse preço por si só já é o preço ideal para a tua estratégia, para o teu produto, para o tempo que tu leva para produzir ele, para os teus custos fixos e variáveis. Agora, como é que eu tenho certeza de que esse preço vai se encaixar aí no mercado? Eu não vou estar muito acima, muito abaixo da concorrência? O que eu tenho que fazer? Eu sigo para a próxima etapa, que é aquela pesquisa de mercado simples que a gente faz no começo. Agora a gente vai fazer ela neste momento estratégico, que é para validar o preço que a gente já definiu. Então, eu vou olhar concorrentes que tenham produtos e estratégias similares à minha. Eu vou encontrar produtos superiores, produtos inferiores, mas o que eu tenho que me basear é o produto similar. Eu estou muito acima, muito abaixo do produto similar da concorrência. Com essa validação, eu vou conseguir saber, ó, a fulana lá, ela tem um produto similar e ela cobra 210. Então, ali uma média de 196, R$ 200, tá ok dentro dessa realidade. Aí tem a ciclana, que tem um produto que é superior, ela entrega lá o cento numa embalagem premium, ela usa ingredientes superiores, não sei, tu vai lançar aqui as informações que justificam por que tu acha que esse produto é superior, para te poder analisar só os similares. A Beltrana, ela vende a 180, só que o produto dela é inferior, a qualidade é inferior, o tamanho dela é menor. E a Cicrana lá, ela vende a 170, ela também tem um produto similar. Então, quer dizer que entre 210 e 170, o meu preço de 200 está na média. Aí, depois dessa etapa, a gente vai para a decisão do preço. O que tu vai fazer? Tu só vai lançar aqui o preço sugerido, ou o preço que tu decidiu, e tu já vai saber se os teus custos estão cobertos ou não. E aqui a planilha já te dá um alerta, verifica o CMV, vê se ele está alinhado com a tua estratégia e teu posicionamento para esse produto. Aí tu segue aqui abaixo, tu vai ver qual é o percentual do teu CMV. Nesse caso, está em torno de 39%, ou seja, o meu lucro é 60,74. Ok, esse CMV está saudável, a planilha vai te dar mais um alerta.
equilíbrio entre custos e lucratividade, mas analisa o salário desse produto, vê se o salário é atrativo. E eu já tenho esse salário aqui calculado automaticamente, eu não preciso ficar embutindo o salário no preço, fazendo o cálculo do salário hora, a planilha faz para mim. E ela vai me dizer o salário hora para esse produto. E é aqui que tu consegue diferenciar qual produto que vai te dar mais dinheiro com relação ao tempo que tu investe nele. Porque não adianta o produto ser lucrativo. Por exemplo, eu tenho um produto que tem uma margem de lucro de 40% e um que tem uma margem de 70%. Qual tu vai querer vender? Eu vi essa pergunta em um dos cursos que eu fiz. Aí, obviamente, tu vai querer o de 70%, né? Não, não necessariamente. Se esse de 70% for mais demorado para fazer do que o de 40% e a relação não for proporcional, tu tá perdendo dinheiro aqui no de 70. Tá levando muito mais horas para fazer, tu consegue produzir muito menos com esse de 70, enquanto tu podia estar ganhando muito mais vendendo de 40%. Então, olhar só o CMV não funciona. Tu tem que saber quanto aquele produto te dá de retorno pela hora trabalhada. E aqui a planilha já calcula a tua meta de salário por hora. E aqui ela te traz uma base da referência do salário mínimo por hora. Então, analisando aqui, este produto está com salário acima da minha meta. Se eu vender só cento de brigadeiro, eu vou conseguir ganhar os meus 4.000 por mês, porque eu preciso ganhar 25 por hora e ele me paga 56 por hora. Então, eu já sei que esse produto me leva para a minha meta. Seguindo mais aqui para baixo, a planilha vai te dar aberto o detalhamento final desse preço. Cada cento que eu vender de brigadeiro, eu sei para onde vai cada centavo que entrar no meu caixa. Então, aqui eu tenho aberto o custo de ingredientes, eu sei quanto eu tenho que repor lá para comprar os meus ingredientes, eu sei quanto eu tenho que repor para materiais, quanto entra para pagar os custos fixos e quanto para os variáveis, tudo separadinho. E aí tu vai organizar o dinheiro do negócio, aqui a reserva da empresa, os teus custos, tudo é dinheiro do negócio, o teu salário é o teu dinheiro pessoal. Cada produto que tu vende, tu sabe quanto está entrando para ti. Nesse produto aqui eu estou ganhando 109,33 de salário para mim, para cada venda. E isso é importante na realidade aqui da confeiteira artesanal. A gente precisa saber essa informação, quanto vai entrar para mim. E ainda assim a gente mantém o controle do negócio em paralelo. Então eu tenho todas as informações necessárias aqui. E o que eu tenho que analisar por último? Eu tenho que analisar o resultado disso tudo. O que isso aqui vai resultar? Porque não adianta eu saber o custo do produto, eu tenho lá um preço sugerido em uma planilha genérica, decidi, estou vendendo por isso, não sei para onde vai o dinheiro e eu não sei aonde eu vou chegar com isso. Então o que eu vou olhar agora? Quantos produtos desse eu preciso vender para cobrir meus custos fixos? A planilha vai te dar essa informação. Aqui está me dizendo que se eu vender 18 centos de brigadeiro, eu vou conseguir pagar os meus custos fixos, que nesse exemplo aqui está 127, e o meu salário está reservado para cada um desses 18. Então é 109 vezes 18, está garantido para mim. Eu não preciso ficar fazendo conta. Eu sei que se eu vender 18, meu salário, minha reserva está garantida, custo fixo está pago, o negócio está girando. E aí eu olho mais duas informações aqui embaixo. Qual é a projeção de ganhos mensais? O que eu posso fazer com esse produto aqui? Quanto eu posso ganhar com ele? Aqui eu vou olhar se esse produto me leva para minha meta ou não. Eu tenho hoje uma meta de 4.000 reais de salário aqui nesse exemplo. Quantas horas eu preciso trabalhar para fazer 4.000? 90 horas. Eu preciso vender 37 unidades deste produto para bater a minha meta de salário. E aqui eu ainda posso simular. E se eu quiser ganhar 6.000 reais? Aí tu vai ter que trabalhar 133 horas. E isso aqui já está considerando hora de produção, mas também com tempo reservado para tuas atividades administrativas, para limpeza, para responder cliente. Então esse tempo aqui ele é bem confiável. Voltando aqui aos nossos 4.000 reais de meta. Esse campo vem automaticamente da central de comando, mas tu vê que ele está em azul, então tu pode alterar ele e fazer projeções. Pode simular aqui cenários diferentes. Mas com a minha meta de salário atual aqui de 4.000 reais, eu sei que eu tenho que trabalhar 90 horas por mês e eu tenho que vender 37 unidades desse centro de brigadeiro. E aí eu consigo produzir isso aqui, eu tenho tempo para tudo isso, eu vou vir aqui do lado, na minha tabelinha da capacidade produtiva e vou analisar. Esse valor também veio lá da central de comando, mas também posso simular outras realidades aqui, se eu quiser trabalhar menos, se eu puder trabalhar mais. E o que está me dizendo aqui que hoje, com 160 horas, eu consigo fazer 66 unidades desse centro de brigadeiro. Consigo pagar meus custos fixos? Consigo. Consigo bater minha meta? Se eu preciso produzir e vender 37 e eu consigo produzir 66, então sim, eu consigo bater minha meta. O que me mostra aqui embaixo ainda é o total. Se eu vender 66 unidades desse produto, eu consigo faturar 13.200. O meu lucro vai ser de 8.000, meu salário de 7.200, reserva da empresa 800 e os meus custos mensais vão ser de 5.100. E é exatamente essa visão aqui do todo que te traz a segurança que hoje falta na tua precificação. Porque quando tu olha só para um número isolado, tu fica insegura. Mas quando tu enxerga o custo, o lucro, o CMV, o salário, o ponto de equilíbrio e a tua capacidade real de produção em conjunto, tu sabe que aquele preço está certo. E quando tu sabe que o preço está certo, tu perde o medo de passar esse valor lá para o teu cliente. Tu para de negociar aí contra ti mesma, e tu para de trabalhar muito e ganhar pouco. Porque tu sabe exatamente quais produtos valem a pena estar no teu cardápio. Então, a essa altura, tu já percebeu uma coisa importante. Tu já sabe precificar, tu já entendeu aí a lógica, tu já sabe o que tu precisa olhar, tu sabe formar o teu preço com base no custo, lucro, todos aqueles pontos importantes que tu precisa olhar para ter segurança do teu preço. Tu não depende de mim, nem de nenhuma planilha para precificar, a lógica tu já entendeu. Agora, o que eu fiz foi criar uma ferramenta simples e prática para que a gente possa fazer isso com agilidade. E fazer isso manualmente toda vez dá trabalho, né? Consome tempo. E na rotina da confeitaria, tempo é o que a gente menos tem. Foi por isso que eu criei essa planilha aqui para mim. Essa é a famosa planilha Smart Price.
Ela organiza aí o teu raciocínio, ela faz as contas automaticamente para tu ganhar agilidade, clareza, segurança. E se tu quiser, lá dentro da plataforma da Hotmart, além da planilha, eu te acompanho passo a passo. Aqui dentro eu te ensino como calcular corretamente cada custo, como medir o tempo real da produção de cada produto, como definir uma meta de salário que faça sentido aí para tua realidade, como tu vai dividir o teu lucro entre salário, reserva do teu negócio, como tu vai analisar cada produto, quais realmente valem a pena, quais não devem estar no teu cardápio. Tudo isso dentro de um desafio de 7 dias. Em 7 dias tu vai sair sabendo precificar com segurança, defender o teu preço sem medo, escolher melhor o que vender, trabalhar menos, ganhar melhor, e não é sobre cobrar mais, é sobre cobrar certo, com método, com clareza, com liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade de escolha. Se tu quiser fazer isso tudo de forma automática, organizada, sem retrabalho, o acesso ao desafio Smart Start está no link aqui embaixo. Então agora tu escolhe. Tu já tem o conhecimento, a planilha vai ser o teu atalho. O link está aqui embaixo e eu te espero lá dentro da comunidade.